Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título Não é de Todos, e diz assim: E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo 2, Tessalonicenses 3, 2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo para a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito do nosso irmão Emmanuel. Esta feita é um aviso de Paulo quanto à questão da fé, porque coberto de razão ele está nesse sentido. Hoje, muitos se dizem cristãos, muitos dizem que são seguidores do Cristo, mas sequer conhecem os ensinamentos do Cristo. Apenas trazem esse rótulo como uma condição social para se estabelecer neste ou naquele grupo, nesta ou naquela religião. A verdade é que nós não precisamos de religião para termos a fé viva, ardente em Deus nosso Pai, através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O que significa é que nós temos que trabalhar para que essa fé seja ardente, acreditar nas suas verdades e viver por elas, até o testemunho da própria vida, se necessário for, como Cristo o fez. Aí nós perguntamos, quantos estão dispostos a seguir esse caminho até esse momento extremo? Com certeza, muito poucos. Mas isso não é uma crítica. Isso é uma assertiva para que a gente possa entender e compreender que a fé, ela não vai nascer do nada, ela não vai crescer do nada,
ela tem que ter um início, ela tem que ser alimentada nesse início com a esperança, com a alegria, porque nas horas mais difíceis, nas horas das provações mais acerbas, é que então ela fará a diferença, porque tal como uma planta tenra que necessita de cuidados no início e depois que se torna uma árvore grande, ela espalha a sua sombra e seus frutos para todos aqueles que se aproximam dela. Assim é a fé verdadeira no peito de cada um, para que possa crescer e se multiplicar e se doar a todos de uma forma que todos possam reconhecê-la como um amor ao próximo, porque, em verdade, nós estamos pavimentando um caminho que nos leva à condição superior, à condição de elevação espiritual, à condição superior dessa nossa situação atual. A realidade é que nós ainda não avançamos nesse caminho. Nós ainda estamos presos às questões das coisas da matéria. Nós ainda estamos apegados às coisas da matéria, aos prazeres, aos apetites carnais. E isso, meus irmãos, faz uma grande diferença lá na frente, porque, em verdade, nós não estamos seguindo o Cristo como deveríamos seguir, mas estamos seguindo nossos desejos, e os nossos desejos nos guiam para outros caminhos, para os caminhos das facilidades, para o caminho da opulência, para o caminho dos prazeres, das alegrias terrenas. E quando chega a hora de nós termos a fé forte, que nos daria o sustentáculo, nos daria a estrutura para vencermos as dores mais difíceis, nós não temos, porque nós não cultivamos, porque nós não a fortalecemos, porque nós a negligenciamos. E aí só nos resta o choro, a tristeza, porque passamos pela vida e não prestamos atenção naquilo que devíamos prestar atenção. Caminhamos no caminho da vida, olhando as borboletas, sem olhar, de fato, a realidade do espírito. A vida material é passageira, mas a vida do espírito é eterna. E todos nós, querendo ou não querendo, passaremos pelo portal da morte do corpo e retornaremos ao mundo espiritual. E lá retornando, nós teremos que fazer uma reflexão muito profunda acerca daquilo que nós realizamos, acerca daquilo que nós buscamos nessa presente jornada. Então, lembremos sempre os ensinamentos de Jesus trazido aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emmanuel. Nos coloca frente a frente conosco mesmo e a nossa necessidade de sabermos qual é o tamanho da nossa fé. Porque seguirmos nesse caminho da fé superficial, da fé social, da fé rotulada das religiões, não resolve. Temos que ter a fé estruturada, a fé que nos leva, de fato, a fazer os sacrifícios necessários para demonstrarmos para nós mesmos que somos seguidores do Cristo. O próprio Cristo, ao vir aqui, passou por tudo que passou para demonstrar a afetividade e o nosso amor ao nosso próximo, através das ações da caridade, através das ações de socorro, de compaixão, que nós possamos devotar para as pessoas que nos cercam ou para as pessoas que saibamos em sofrimento. Devemos sempre salientar que todos nós
absolutamente todos nós, encarnados e desencarnados, somos irmãos. E como irmãos, nós devemos compreender que o perdão é a porta pela qual nós devemos passar para alcançar a nossa serenidade, o nosso equilíbrio. E através dessa porta é que nós vamos também consolidar a nossa fé e a nossa esperança. Porque para seguir Jesus não há como passar pela porta larga. Devemos passar pela porta estreita. E a porta estreita exige renúncia, exige humildade, exige perseverança, exige aceitação, exige desapego. Então, meus irmãos, que fique clara a mensagem de Paulo aos Tessalonicenses, porque a grande verdade é que a grande maioria de nós, mas a imensa maioria de nós, ainda não está preparada para seguir o Cristo. Ainda estamos um tanto quanto distantes dessa realidade. E quando eu digo seguir, a gente tem os exemplos que viveram aqui e se dedicaram e se doaram para o Cristo através do consolo e das lágrimas vertidas em favor dos mais fracos, dos mais necessitados. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleça para que possamos aproveitar as oportunidades que ainda temos, porque ainda estamos no caminho, e que, aproveitando essas oportunidades, possamos nos melhorar, apesar de toda a arrogância e prepotência que carregamos dentro de nós e que nos mostra o tamanho da luta que nós temos pela frente. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.